São 2 da manhã. Seu corpo cansado pede sono. Mas sua mente decidiu abrir um arquivo. Um erro que você cometeu, talvez semanas atrás, talvez anos, e de repente, você está lá de novo, revivendo cada palavra, cada gesto, cada silêncio constrangedor. Seu coração acelera, algo aperta no peito. Você tenta mudar de posição, fechar os olhos com mais força. Mas a cena continua rodando. Aquela reunião onde você falou demais. Aquele dia em que respondeu mal. A vez que decepcionou alguém. E sua mente não só relembra. Ela amplia, distorce. Transforma um tropeço pequeno em uma catástrofe enorme. Você começa a imaginar o que as pessoas pensaram. O que ainda pensam, se perderam o respeito por você. E quanto mais você tenta parar, mais os pensamentos ficam nítidos. É como se a madrugada tivesse o poder de ressuscitar cada falha que você tentou enterrar. Você não escolheu pensar nisso, mas agora está presa nesse ciclo de culpa e o sono se afasta. Porque como dormir quando você está se julgando? Quando está reescrevendo mentalmente conversas que já terminaram? Isso não acontece porque você é fraca. Acontece porque seu cérebro está tentando te proteger. Ele acha que se você revisar os erros à exaustão, nunca mais vai cometê-los. É uma ilusão de controle, uma tentativa de garantir que você será amada, aceita, perfeita. Mas o que isso realmente faz é roubar seu descanso. Eu vou ficar aqui com você. Não vou tentar apagar o que você está sentindo. Vamos apenas respirar juntas, devagar. Inspira pelo nariz, contando até 3. 1, 2, 3. Segura por um instante e solta pela boca, lentamente. Esse ar que entra não precisa resolver nada. Ele só precisa te lembrar que você está viva, que este momento existe. Que o erro do passado já não está acontecendo mais. Ele ficou lá, você está aqui. Respira mais uma vez, e enquanto o ar entra, sente o peso do seu corpo no colchão, seus ombros, suas costas. Você está segura. Agora, neste exato instante, seu cérebro tem uma função chamada ruminação. É quando ele mastiga o mesmo pensamento repetidamente. Só que em vez de digerir alimento, você está remoendo culpa. A ruminação surge quando seu sistema nervoso acredita que há uma ameaça. Só que a ameaça não é real. Não agora. Ela já passou. Mas seu cérebro não consegue distinguir completamente entre passado e presente. Então, ele te joga de volta naquele momento doloroso, como se ao reviver você pudesse mudar o desfecho. Às vezes, a ruminação vem acompanhada de pensamentos específicos. E se eu tivesse feito diferente? E se eu tivesse me calado? Esses "e se" são armadilhas, porque você nunca vai saber o que teria acontecido. E ficar imaginando só prolonga o sofrimento. A madrugada amplifica tudo. Durante o dia, você tem distrações, compromissos, pessoas ao redor. Mas à noite, você fica sozinha com seus pensamentos. E sem a luz do dia, tudo parece maior, mais grave, mais irreversível. É como se a escuridão desse poder aos fantasmas. O erro que durante o dia parecia pequeno, à noite se transforma em algo insuportável. E tem mais uma coisa. Mulheres, especialmente, são criadas para serem perfeitas, para agradar, para não decepcionar. Então, quando você erra, não é só o erro em si que dói. É a sensação de ter falhado em ser o que esperavam de você, de ter perdido a aprovação. E isso dói profundamente, porque seu valor foi condicionado ao quanto você consegue ser impecável. Então errar parece uma traição a quem você deveria ser.
Mas aqui está a verdade. Você não é seus erros. Você é uma pessoa inteira, complexa, que está tentando viver da melhor forma que consegue e revisar mentalmente. Cada falha às 2 da manhã não vai te tornar melhor. Só vai te deixar exausta. Pensa no seu dia de hoje. Quantas decisões você tomou? Quantas vezes precisou medir suas palavras, controlar suas reações, fingir que estava tudo bem? Você carregou muito. Seu sistema nervoso não teve tempo de processar. Então à noite, quando você finalmente para, ele tenta fazer isso. Só que em vez de processar com calma, ele dispara alertas. Revive situações onde você se sentiu vulnerável, onde algo saiu do controle. Isso não é falha sua. É o corpo tentando reorganizar o caos emocional do dia. Você também pode estar carregando tensões que nem são suas. Aquela pessoa que te olhou torto, aquele comentário ambíguo, aquele silêncio que você não soube interpretar. Durante o dia, você segue em frente, mas à noite, tudo isso volta e seu cérebro tenta completar as lacunas, cria histórias, imagina intenções, transforma um olhar em rejeição, um silêncio em desaprovação. Tem dias em que você erra de verdade, fala algo que não deveria, age de forma impulsiva, machuca alguém sem querer, e isso dói. Mas reconhecer o erro não é o mesmo que se punir por ele. Você pode olhar para o que aconteceu, aprender, se desculpar se necessário e seguir. Mas isso não pode virar uma sessão de tortura mental toda madrugada, porque aí o erro deixa de ser um momento de aprendizado e vira uma prisão. Você começa a acreditar que é definida por ele. E isso não é verdade. Você é muito mais do que o pior dia da sua vida. Você é a soma de todas as suas tentativas, de todos os dias em que acordou e tentou de novo. Mas à noite, quando a culpa aperta, você esquece disso. Esquece que merece a mesma compaixão que oferece aos outros. Esquece que errar faz parte de ser humana. Tem algo especialmente doloroso em reviver erros sozinha, porque você não pode compartilhar esse peso. Não pode acordar alguém às 2 da manhã e dizer: eu ainda penso naquilo, ainda me sinto péssima. Então, você carrega isso em silêncio, remoendo, reescrevendo mentalmente conversas que já acabaram. E quanto mais você fica sozinha com esses pensamentos, mais eles ganham poder, porque não há outra voz para te dizer: não foi tão grave assim. Todo mundo erra. Você só tem a sua própria voz crítica, e ela, durante o dia, pode até ser controlável, mas à noite ela se torna implacável. Muitas mulheres carregam uma culpa silenciosa que ninguém vê, porque aprendemos a esconder nossas falhas, a sorrir mesmo quando estamos nos sentindo péssimas por dentro, e isso cria uma solidão profunda, porque ninguém sabe o quanto você se cobra. Ninguém imagina que você passa madrugadas revirando os mesmos erros. Você parece forte, parece que dá conta, mas por dentro você está exausta de tentar ser perfeita. E à noite, quando não há mais máscaras, você se vê como realmente é, alguém que erra, que tropeça, que não tem todas as respostas. E isso deveria ser libertador, porque ser imperfeita é ser humana, mas não é. Porque você foi ensinada que erros são inaceitáveis, que você precisa estar sempre certa, sempre impecável. E quando falha nisso, a culpa é devastadora. Mas aqui está algo que ninguém te contou. Você não precisa ser perfeita para ser digna de amor. Você não precisa acertar sempre para merecer descanso. O descanso não é uma recompensa pela perfeição, é uma necessidade. E você merece isso, mesmo tendo errado, mesmo ainda se sentindo culpada. Você merece fechar os olhos e deixar o dia ir embora, porque amanhã, com a mente descansada, você vai conseguir ver o que agora parece impossível, que o erro não te define, que você continua sendo uma pessoa valiosa. Você segurou tanto hoje.
resolveu problemas, acalmou pessoas, manteve a compostura, mas quem segurou você? Ninguém, porque você é vista como aquela que aguenta, aquela que sempre dá um jeito, mas tem um preço. O preço é que quando você erra, a queda parece maior, porque você não deveria ter errado. E agora, às 2 da manhã, você está se punindo por não ter sido sobre-humana. Tem algo cruel nisso. Você se cobra por não ser infalível, como se errar fosse uma falha moral. Mas pensa bem, você exigiria isso de alguém que você ama? Se uma amiga te procurasse, dizendo que cometeu um erro, você diria: você é terrível, você não merece perdão. Não, você diria: acontece, você é humana, você fez o que podia naquele momento. Então por que você não consegue oferecer essa mesma gentileza a si mesma? Porque você foi ensinada que seu valor depende de não falhar, que sua força está em nunca desmoronar. Mas isso é insustentável. E à noite, quando você está sozinha sem plateia, a exaustão aparece. E com ela, a culpa por todas as vezes que você não foi absolutamente perfeita. Mas aqui está a verdade. Você não precisa ser forte o tempo todo. Você pode ser vulnerável, pode errar, pode precisar de ajuda. E isso não te faz menos, te faz real, te faz humana, te faz alguém que merece compaixão, inclusive a sua própria. Agora, vamos fazer algo diferente. Vamos parar de revisar. Vamos parar de tentar consertar o que já passou. Vamos só respirar e estar aqui, neste momento, onde você não está errando, onde você pode, por alguns minutos, só existir. Inspira fundo. Sente o ar enchendo seus pulmões. E ao soltar, imagina que está liberando um pouco desse peso. Não todo, só um pouco. O suficiente para que seus ombros relaxem. Você não precisa resolver tudo agora. Só precisa estar aqui, respirando, viva, presente. Seu corpo está pedindo descanso e ele merece. Mesmo que sua mente ainda esteja agitada, seu corpo merece relaxar. Então vamos deixar que ele faça isso, aos poucos, sem forçar, só permitindo. Vamos fazer um exercício. Traz a atenção para seus pés. Sente o peso deles. O contato com o colchão. Mexe os dedos levemente. Agora, sobe para as pernas. Percebe se há tensão. Se há, tensiona um pouco mais. Depois, solta tudo de uma vez. Faz isso com cada parte. Quadris, abdômen, peito, ombros, braços, pescoço, mandíbula. Tensiona. Segura por 3 segundos. E libera completamente. Agora, imagina que você está em um lugar tranquilo. Pode ser uma praia vazia ao amanhecer, uma floresta silenciosa, um quarto aconchegante com luz suave. E nesse lugar, você está segura. Não há cobranças, não há julgamentos. Você pode ser exatamente quem é, com todos os seus erros. E ainda assim, você é bem-vinda ali. Respira nesse lugar. Sente a temperatura do ar, os sons ao redor. E se um pensamento sobre o erro tentar voltar, você não precisa lutar contra ele. Só observa, como se fosse uma nuvem passando no céu. Você vê, reconhece e deixa passar. Não precisa se prender a ele. Só deixa passar e volta para a respiração. Inspira, 1, 2, 3. Segura e solta, devagar. Seu corpo está começando a entender que não há perigo agora, que você está segura, que pode descansar. E aos poucos, o sistema nervoso começa a se acalmar. Os batimentos diminuem, os músculos relaxam. E está tudo bem se o sono não vier imediatamente. Você está fazendo o que pode. E isso é suficiente. Amanhã, quando o sol nascer, você vai ver esse erro com outros olhos.
vai perceber que não era tão grande quanto parecia às 2 da manhã. Vai lembrar que você já superou coisas piores, que você é capaz de seguir. Mas agora, neste momento, você só precisa descansar. Deixa o dia ir embora. Deixa os erros ficarem onde estão, no passado, onde não podem mais te machucar. Você pode escolher soltar, escolher descansar, escolher confiar que amanhã você terá forças para lidar com o que vier. Agora, respira fundo, sente o peso do seu corpo e permite que o sono venha ao seu encontro, no seu tempo, do seu jeito. Você merece essa paz. Boa noite.